Vamos aprender. É interessante que eu, nas minhas forças de virtude, forças de caráter, as minhas forças de assinatura, as 5 primeiras, a primeira é a criatividade. Tenho a espiritualidade, amor ao aprendizado, humildade e contemplação do belo. A quinta nem me lembro mais, mas eu acho que é a contemplação do belo. Até depois vou confirmar. E aí, quando eu acho que eu já até falei aqui, aprender para mim é algo, a minha veia latente, eu aprender. Eu gosto de aprender porque eu gosto, não, porque é a minha força de assinatura. E isso me realiza quando eu estou aprendendo qualquer conteúdo, que realmente seja um conteúdo produtivo e funcional. Às vezes a gente até dá uma olhadinha em conteúdos que não são tão produtivos e funcionais, mas só para a gente entender a cabeça do ser humano. Mas enfim, vamos tratar dos assuntos que nós temos para tratar nesse dia, que é o segundo ponto de Romanos, né, 12. A gente tratou o primeiro vídeo, né? Se você estava no primeiro vídeo, você viu, tá na sequência, né, do vídeo. E a gente tem aqui transformai-vos. A primeira pergunta, que a outra orientação que o Senhor nos dá. Mas transformai-vos. Aonde Deus ele pede a transformação? Se a gente for começar a pensar no processo de transformação, Deus ele começa dando uma direção exata, correta, concreta no processo de transformação. E ele diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso quarto, pela renovação da vossa família, pela renovação financeira. Errado. Então tá, transformai-vos pela renovação do vosso comportamento. Transformai-vos pela renovação dos vossos hábitos. Errado. Transformai-vos pela renovação do jeito, do teu comportamento, da tua vida. Não. Ele é claro. Ele nos orienta. Ele nos dá a direção. Ele identifica exatamente o lugar da transformação. A mente. O nosso entendimento. Então, é muito comum, e a gente tem batido isso aqui muito nesses conteúdos, que a gente quer começar a organizar a nossa vida de fora para dentro. Não vai dar certo. Lamento frustrar você nesse dia, irmão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a renovação, ela precisa começar de um ponto de partida inicial. A mente, a nossa mentalidade, o nosso entendimento, o nosso pensamento. E aí quando a gente começa, inicia esse processo de renovação do nossa mentalidade, do nosso pensamento, o processo de mudança externo, ele é uma consequência da renovação interna. Não é o contrário. E é por isso que muitas vezes a gente tenta fazer algo, faz 2, 3, 4, para. Tenta ler a Bíblia, não consegue. Lê 2, 3, não consegue. Tenta ter uma vida de oração, faz alguns dias, desiste. Tenta uma atividade física, vai correr, não consegue. Porque a gente está tentando mudar alguns padrões externos. É válido, é válido. Você tem que tentar? Claro que você tem que tentar. Eu valido o seu esforço, valido a sua tentativa, mas quando a gente começa o processo, fazendo do lugar certo, do lugar correto, é muito mais fácil. É muito mais fácil romper os ciclos viciosos, é muito mais fácil sair de um comportamento disfuncional e ir para um comportamento funcional. É muito mais fácil a gente passar pelo processo de transformação entendendo o processo. O que não pode acontecer é você iniciar ou passar por um processo de transformação sem entender o processo. Não dá, você tem que entender
processo. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue romper, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não está entendendo o processo, a gente não está entendendo o movimento das coisas, a gente está aqui totalmente travada, com muitas crenças, com muitas distorções, com muitos entendimentos equivocados. Aí a gente quer, novamente, eu vou voltar, experimentar a boa, né, agradável, perfeita vontade de Deus. Não vai. Vai, porque Deus é bom. Mas como deveria, não vai. Ai, a culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Culpa não. Eu não gosto de trabalhar esse termo culpa. Vamos abstrair a culpa. Responsabilidade é o termo adequado. A responsabilidade é nossa, porque uma coisa é Deus não ter nos dado o caminho. Não, eu não vou te dar o caminho, você vai descobrir por você sozinho. Aí o negócio vai ser pesado. Outra coisa é Deus dar o caminho e deixar na sua responsabilidade fazer ou não. Aí então a gente não pode mais dizer, porque Deus não me disse. Não, Ele disse. E está aqui na palavra. Não vos conformeis com este mundo, vídeo anterior, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí aqui essa Bíblia comentada, ela diz: devemos começar a pensar espiritualmente, que se refere ao fato de que tudo é nos dado pela cruz e obtido pela fé e não pelas obras. Então aqui nessa Bíblia comentada, aí ele começa a clarear, começa pela mente, porque a minha mente ela tem que pensar como espiritualmente, entendendo que tudo nos foi oferecido, ganho obtido na cruz. Na cruz. E aí ele ainda complementa. Aí a gente vai na cruz por onde? Pela fé. Pela fé. Aí diz assim: e não pelas obras. A cruz é pela fé. E aí essa renovação do entendimento, o que é que eu preciso começar a fazer? A gente tem aqui tudo aquilo da qual a gente é exposto. A gente tem aqui tudo aquilo que a gente é estimulado. Vamos começar. Então, se você nada contra, tá, mulher, irmã, não tem problema nenhum você ter o teu momento de lazer, o teu momento com a família, o teu momento de dormir, de ver uma série, não tem problema. De ver uma novela, eu antigamente eu via novela mexicana, nunca mais eu vi. Por sinal, vou até ver o que está passando, eu gostava. Teve algumas novelas mexicanas que eu assisti reprisada várias vezes. Ai, meu Deus. Enfim, isso é a vida, né? O que nós estamos voltando para o nosso assunto? Então, a renovação do nosso entendimento é para que a gente entenda o que nós temos enchido a nossa mente, colocado na nossa cabeça. Quando eu falo, eu vou ver uma série, um filme, Netflix, qualquer coisa, né? É natural, é normal, a gente estar no mundo. Só que isso não pode ser só isso. Porque se eu me proponho a fazer só isso, é só isso que eu estou estimulando a minha mente. E no geral, isso deve ser um momento de lazer, que deve estar dentro da nossa roda da vida, em cada área da nossa vida. Porque nós temos a área de relacionamento, família, trabalho, finanças, amigos, pessoal e lazer. Então, dentro da roda da vida, quando eu estou no meu momento de lazer, eu não vejo nenhum problema. Você está ali, está lá, tira um tempo, vê alguma coisa de superação, de motivação ou não. É o teu momento de lazer. O que não pode acontecer é só o momento de lazer ser o estímulo para a tua mente. Porque quando o Senhor diz a renovação do vosso entendimento, e o entendimento aqui, vamos analisar o entendimento a partir do que
nós temos aqui, tá? Então, é nada mais, nada menos do que a nossa razão. Então, a gente tem que começar a ver o que tem aqui. O outro, a nossa compreensão. O outro, a maneira de perceber. Outro, a interpretação que nós damos. Então, tudo isso aqui, a razão, a interpretação, a maneira de perceber, o modo de pensar, tudo isso aqui, ele vem de algum estímulo. E a forma como eu vejo, como eu percebo, como eu penso, eu recebi de algum estímulo, de algum aprendizado, de alguma memória que eu tive, com registro de uma memória boa ou ruim. Então, tudo que eu tenho aqui, ele é algo que eu estou nutrindo, é algo que eu estou acumulando, é algo que eu estou, de alguma forma, regando. E tudo que eu tenho aqui, ou ele é estimulado a crescer, ou ele é estimulado a entrar em extinção, ficar somente no registro da memória, e aí a gente nem vai fazer tanta diferença. Mas, o que a gente fala aqui? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a Bíblia está nos dando uma orientação de que essa renovação, como a gente já falou aqui, ela precisa ser com o entendimento, com a razão, com a interpretação, com a leitura, com o pensamento nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas direcionadas por Deus e pela palavra de Deus. Se não for assim, eu não vou conseguir filtrar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Eu não vou conseguir ter uma mente renovada em Deus, porque tudo que está sendo estimulado em mim é coisas do mundo, terrenas, e aí eu não tenho um estímulo adequado espiritual. Se eu não tenho um estímulo espiritual adequado, a probabilidade de eu ter uma mente renovada em Deus é pequena. Então, o que eu preciso que você entenda nesse contexto, quando o Senhor nos chama para uma renovação da vossa mente, do vosso entendimento, do vosso pensamento, da vossa razão, da vossa interpretação, da vossa leitura que nós fazemos desse processo de vida terrena. Tudo isso tem que estar debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo, debaixo e baseado na palavra de Deus. Aí eu posso dizer que eu estou passando por um processo de renovação do vosso entendimento. Porque, gente, se a gente for analisar de uma maneira muito rasa, muito grotesca até, nosso entendimento tem muita coisa, gente, você não tem ideia. Entre distorções, crenças, pensamentos ruminantes, pensamentos negativos, gente, é muita coisa que tem. E tudo isso que tem aqui de ruim, às vezes a gente começa a acreditar que é verdade. Às vezes a gente começa a ter um entendimento equivocado. Por exemplo, uma das questões muito comuns a gente não se considerar, não entender a paternidade de Deus, porque a gente não conhece a palavra, a gente não tem um relacionamento com Deus. E aí a gente começa a iniciar um processo de orfandade na nossa vida, que ele vai se perpetuando ao longo da vida. Muito legal quando nós temos acesso a alguma informação, acesso às descobertas, quando as escamas dos nossos olhos caem e a gente descobre que nós não somos órfãos, que nós temos pai, que nós somos filhos, gente. Isso é revelador. Eu posso dizer para vocês porque a vida toda eu me senti órfã. A vida toda eu tinha um espírito de orfandade em mim. E era pesado, não era uma coisa assim, um espírito, não era uma coisa assim pesada. Mas Deus me curou. Foi um processo difícil? Foi. Doeu muito. Chorei muito, rios, anos, processo grande. Mas recentemente, o Senhor ele liberou uma palavra na minha vida, não faz muito tempo.
Que Ele disse que Ele me preparou a vida toda para esse momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu precisava ser curada. Porque eu precisava entender que o que estava aqui não estava de uma forma renovada. A minha leitura, a minha razão, a minha interpretação, o meu entendimento era totalmente distante do que verdadeiramente a palavra diz de mim. E eu não conseguia entender. Mas Deus, Ele me chamou, me curou, sarou minhas feridas, tirou, sabe aquele tampão da casca? Que a gente diz, não tem mais nenhum problema. Mentira. Pegou, tirou a pele, limpou, tratou, colocou antisséptico e me curou. E não é diferente de você. Só que eu entendi nesse processo a importância de eu ser exposta à palavra. A importância de eu ter a palavra do Senhor sendo estimulada todo o tempo. E aí, de acordo com que a palavra ela vem, nos estimula, a gente começa a mudar, a renovar os nossos processos mentais. E a partir desse entendimento, desse novo estímulo, a gente começa a ter um olhar espiritual, aquilo que Deus tem nos chamado, conforme Deus tem nos chamado, para que, acima de tudo, o nome dele seja glorificado, porque tudo já foi conquistado na cruz. É pela fé que nós nos achegamos ao Senhor. É pela fé, não é por obras, não é porque eu sou boa. Eu não sou boa, bom é o Senhor. Isso é lindo, porque Ele é bom mesmo. E aí a gente, com essas duas sugestões, a do vídeo passado e esse, não vos conformeis com este mundo, uma direção linda de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lindo demais. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa ter falado com você nesse dia. Que você possa ter um entendimento claro de buscar coisas em Deus, por Deus e para Deus. Que você possa estimular a sua mente de forma assertiva pela palavra de Deus. Que a presença do Senhor seja na tua vida. Que você possa todos os dias ser estimulado a ter uma mentalidade renovada em Deus, pela palavra de Deus. E para ler a palavra de Deus, você só precisa tomar uma decisão, ir lá ler, iniciar um processo de transformação. Você não depende de muitas situações, você só depende nesse momento, mulher, de tomar uma decisão. Eu vou me ler, eu vou expor a palavra de Deus à minha mente. Aí, de acordo com o que a gente vai expor, a gente vai encontrando as nossas lacunas, as nossas brechas espirituais, as nossas brechas mentais, emocionais, e a gente começa a entender o processo de uma forma linda em Deus. Então, que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra. Se você gostou do conteúdo e tem sido abençoada com esses conteúdos, te inscreve no canal, aí vai, dá um like, compartilha, e que a tua vida possa ser transformada cada dia no Senhor. Fica na Shalom, Senhor.